Tudo bem com você? Como é que você está? Mais uma semana passou, estamos aqui novamente guiados, né? Novamente guiados e protegidos por Deus. Estamos aqui em mais uma classe da Escola Sabatina e nós estávamos ansiosos para chegar até você, tá? Muito obrigado você que nos assiste, você que é nosso aluno, você que nos acompanha todas as semanas. É muito bom. Para nós é gratificante estarmos aí do teu ladinho, te ajudando e você também nos ajudando a entender cada vez mais a nossa lição. Nós estamos já na segunda lição, olha como passa rápido. A primeira lição já foi, estamos na segunda lição e olha, essa lição está tão bonita quanto a lição anterior. Muita coisa diferente, muita coisa para a gente aprender e o que a gente quer é que Deus nos ilumine, que Deus abra a sua e a nossa mente para que tudo aqui for abordado, que possamos abordar com a iluminação do Espírito Santo. Esse tema é fantástico, né? As 3 mensagens do Apocalipse. Que mensagens são essas? Nós já falamos um pouquinho na lição passada e hoje a gente vai abrir mais um pouquinho o entendimento para essa lição, tá bom? E não se esqueça, tá? Toda vez que você der um joinha, a gente ganha uma bala do Kevin aqui. Nós falamos com o Kevin no trimestre passado. E nós queremos dar um jeito de pegar um pacotão grandão assim, tá? Para Páscoa do ano que vem. Nós já vamos guardar, né? Os nossos convidados aqui, nós vamos guardar já para Páscoa do ano que vem as balas do Kevin, tá bom? Outra coisa, avisa, manda o link para os seus amigos, tá? Chama aí a família, vamos juntos, né? Fazer a nossa grande classe na sua casa e nós aqui na igreja. E não esqueça, a gente quer ver você aqui também, tá? Tira um tempinho e vem conhecer a gente pessoalmente. E eu quero aqui já apresentar, né? Os nossos convidados de hoje. Vamos lá? Eu vou começar pela Aline. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Jefferson. Tudo bem com vocês também, né? Espero que sim. Olha, quem não estava não assistiu as outras do ano passado, né, Aline? Do ano passado, a Aline já esteve com a gente, a Aline já teve juntamente com o noivo dela, fizeram um par muito bacana. Isso Nós separamos eles hoje, né? Mas logo a gente junta de novo, tá, Aline? Por favor. Muito obrigado por ter aceito. Obrigada a você pelo convite. Isso é um prazer, um privilégio para nós, tá? E o nosso Elton. É. E você, Elton, como é que você está? Ótimo, estou muito bem. Obrigado, agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, né? Estar com a Aline, com você, Jefferson, e com os nossos amigos, né? Que nos assistem. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe muito. Olha, eu quero mandar um abraço para muita gente, tá? Para o seu Valdomiro, para a Zélia, para o seu José Everaldo, quero mandar para a Elaine, quero mandar para a Márcia, certo? Mandar um abraço para você que está com a gente, o Romanelli, a Thelma, o Telzinho, tá? Um abraço para todos vocês, tá bom? E dizer o seguinte, ó, se você tiver marolo na sua casa, marolo, que troço grandão assim, você traz para mim, porque assim, ó, eu ganhei um marolo esses dias lá da Dona Zélia. E levei lá para Cris, do Elton, né, Elton? É. Nossa, que marolo mais gostoso. Ô, Cris que faz o marolo, que é uma delícia. Nossa. Aí depois eu liguei para a Zélia, falei, Zélia, eu comi um marolo aqui. Aí a Zélia pegou e fez um outro também. Aline, eu preciso de marolo, dá um jeito de arrumar para mim. Pode deixar. As pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas vão ter misericórdia, por favor, do Jefferson, tá? Você deixa o seu like, o endereço do marolo e o Jefferson vai buscar. É isso aí. Não pode ser muito longe, né, Aline? Não, mas aí o que faz? O nosso amigo, nosso irmão que está assistindo, ele vem aqui na igreja, faz uma visita e traz o marolo. Boa, gostei dessa, Tudo Aline, resolvido. Tá bom? Brincadeiras à parte, Aline, nós sempre, quando a pessoa vem nos visitar, a gente dá o privilégio, a gente tem o privilégio de receber as bênçãos dela, tá? Tá bom. E eu quero comentar para você que está aí nos assistindo, que nesse instante que a Aline vai falar com o Papai do Céu, se tiver algum pedido, se tiver algum agradecimento, alguma bênção que você está buscando, enquanto nós estivermos orando aqui, todos nós, vocês juntos, sabe, coloca para Deus, Deus, eu preciso disso, e a Aline, na oração dela, vai incluir o seu pedido, tá bom? Você ora para a gente, Aline? Vamos orar, então. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós estamos tendo oportunidade de ouvir a sua palavra, de aprender mais a sua palavra. E como nós vamos aqui estudar, conversar,
nós temos a oportunidade de decidir ao lado do Senhor. E neste momento, nós estamos aqui, mas tem muitas pessoas na sua casa, no seu trabalho, pessoas que têm um pedido especial, um pedido no seu coração, uma angústia, ou mesmo um agradecimento ao Senhor. E nós queremos elevá-los até ao seu trono de graça. Amém. Que o Senhor receba todos esses pedidos, esses agradecimentos. E mais uma vez pedimos que o seu Santo Espírito abra o nosso coração, nos dê paz, para que possamos entender a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. A nossa lição hoje vai falar sobre o tempo de decisão. Aline, conta para nós assim, como é que é essa questão de decidir, de aceitar aquele homem feio para casar com você? Conta para nós, vai. Tem tempo para isso? Como é que foi? Conta pra gente. É brincadeira, até o mais bonito da igreja, tirando eu, o Elton e o resto, né? Deixa eu só fazer uma pré-resposta aqui pro Jefferson, tá, gente? Olha, podem ficar tranquilos que a decisão de casar até fácil, Foi né? fácil? Foi difícil, né? Foi difícil. Mas o que eu queria falar, Jefferson, é uma coisa que vem antes da decisão e para algumas pessoas existem várias dificuldades. Mas existe uma palavrinha que está em alto no nosso mundo hoje que se chama procrastinação. Sim, um adiar, né? Daqui a pouco, amanhã, você vai... Vamos fazer? Amanhã, depois. Você fala muito quando a Mike manda eu lavar a louça. Pois é. Este procrastinar é uma coisa que tem impedido muitas pessoas de decidir. E nós aqui estamos falando da palavra de Deus, mas assim, para tudo, até para lavar a louça. Até para lavar a louça as pessoas vão procrastinando. Só que isso é muito ruim. Nós não sabemos até que horas nós podemos procrastinar. Na realidade, nós não podemos procrastinar. E falando do nosso tema, da nossa lição, decidir não é fácil, isso é um fato. E algumas coisas requerem pensar mais, né? Analisar mais. Mas pensando na palavra de Deus, hoje é o tempo de decidir. Agora, porque amanhã talvez ele pode não existir para nós. Então, hoje é o tempo de nós resolvermos nos apegar à palavra de Deus. E nós vamos ver aqui muitas coisas que nós podemos fazer e o que está para acontecer, que vai dando um empurrãozinho aí nas nossas decisões. A gente pensa que nós somos eternos. Exato. A Aline, para quem não sabe, ela trabalha no hospital. Isso. Ela cuida de um turno, não sei como é que funciona no hospital. Eu acredito, Aline, que você já viu muitas pessoas que acharam que eram eternas e acabaram falecendo lá, não foi? Antes mesmo de pensar que isso acontecesse, né? Então, a morte, quando ela chega perto, né? Eu creio que é uma situação bem difícil para as pessoas. E para algumas, talvez resvalaram lá, mas não aconteceu, né? Mas para outras isso já aconteceu e elas não têm mais chance de decisão. Já está resolvida a situação, né? E se a gente for pensar no nosso mundo, nas coisas que vêm acontecendo, elas estão nos impelindo a tomar uma decisão, a resolver. Elton, a lição deixa claro que Deus, ele sempre se comunica conosco. Deus usa profetas para que sempre nos encaminhe, antecipa, para que as nossas decisões elas não sejam pautadas no achismo. Exato. Certo? Mas na certeza de que há uma providência divina ao nosso lado. É isso que a lição mostra para nós, é isso que a Bíblia nos mostra? A lição mostra claramente isso, né? Porque as pessoas ficam muito assim de, ouvi falar isso, ouvi falar aquilo, alguém falou isso, e a gente vê que Deus fala conosco através da sua palavra. E vem falando desde o início, né? Um dos nossos primeiros pais caíram lá, já tinha a promessa, Deus revelando para eles, e a gente vê que Deus quer dar um caminho seguro para nós. E a gente vê que está chegando num tempo de decisão realmente, em que nós não podemos ficar brincando mais, assim, igual a Aline falou, deixa para depois, está muito bom. Sim. Olha como é que está esse mundo. E tem um Deus que nos ama, que está nos alertando de que é tempo de decidir. Aline, quando a gente vê as 3 mensagens angélicas, ou seja, o que são 3 mensagens angélicas? A gente vai para Apocalipse, lá no Apocalipse capítulo 14, a gente vai ver 3 anjos anunciando, certo?
E quando a gente lê o anúncio dos 3 anjos, são anúncios de urgência, de coisas e decisões que a gente tem que tomar para hoje. Ou para ontem. Entendeu? Então, ou seja, as 3 mensagens angélicas. Vamos lá, só ajuda só para o povo entender, eu vou bater um pouquinho nessa tecla, porque eu sou velho de igreja, né? Mas eu demorei muito para entender 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens que os anjos têm, são mensagens do passado, são mensagens do futuro? Por que 3 anjos? Esses 3 anjos, esses 3 mensageiros que vêm trazer essas 3 mensagens, como você já colocou aqui, eles vêm dar o último alerta para o nosso mundo. Nós estamos... Deixa eu só fazer... Vai lá. Exemplificar uma Nós coisa. temos até meia-noite, se preocupando de amanhã vai pode ir longe. A vida da gente é um dia de cada vez. O que é hoje são consequências de ontem. Isso. O que está acontecendo amanhã é consequência de hoje. Então, é cada dia um pouquinho. Como Elton e você comentaram no início, Deus sempre vem comunicando-se com o seu povo e trazendo mensagens para o seu povo. Nós estamos chegando num tempo que as coisas estão ficando tão apertadas que agora vem quase a mensagem final. Pessoal, é assim, Apocalipse 14, no capítulo 6, 7, até o 14, vem trazendo aí a sentença final para a decisão, para nortear a nossa decisão. E a urgência dela. Esse é o ponto, talvez, principal que nós temos. Né? Tanto que diz que o evangelho é eterno, certo? Por ser eterno, é algo que já vem sendo pregado há muito tempo. Desde sempre. E se está pregado há muito tempo, tem que acreditar no que Paulo falou, né? Se já era urgente para quem viveu ontem, imagina quem está vivendo hoje no limiar da volta de Cristo, né? Com certeza. Então é urgente mesmo. O Elton, lê para nós o verso. O Elton é nosso Cid Moreira. Esse verso vai ser muito interessante, Elton. Apocalipse 14, 14 e 15 diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Olha que interessante. Jesus na nuvem, uma coroa, nós vamos falar sobre isso, foi-se e vai colher. Agora, sabe o que eu acho mais interessante em Deus? Mas ele não faz nada, a própria Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. Eu acho isso interessante. Quando você olha para a Bíblia, Jesus estava dizendo assim: olha, eu estou subindo, estou indo para o céu, eu vou voltar e vou voltar logo. Só que eu não vou vir mais como um servo sofredor. Virei como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vou vir logo. E uma coisa que eu acho interessante na Bíblia, e a lição na parte de segunda-feira, ela nos busca, na parte de domingo, nos busca entender na questão da decisão, é que Deus deixou um sinal para que a gente soubesse que a volta dele está cada dia mais perto. Aline, que sinal é esse? Esse sinal é bem claro na palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Não é caída de estrela, né? Já caíram. Já? Então é ela, então. Já caíram, já aconteceu. Mas a pregação do Evangelho. E essa pregação do Evangelho não é para um público selecionado. Não é para aquela pessoa, eu acho que esse gosta, talvez. Essa pregação do Evangelho, como diz no livro de Apocalipse, é para todos. Todo povo, nação, tribo, língua, dialeto ou qualquer outra coisa que nós pudéssemos acrescentar aqui. A palavra de Deus vai ser pregada, está sendo pregada. E enquanto ela está sendo pregada, nós temos a oportunidade de decidir. Tá. O Evangelho. Elton, que Evangelho é esse que tem que pregar, que ele é tão urgente, é tão assim, tem que ser pregado, todos têm que ouvir para decidir? Tá, é a última chamada, né? O Evangelho vamos dizer assim, da atualidade
para as pessoas ouvirem e se decidirem. É o evangelho do tempo presente, agora. É o evangelho da salvação, de que Jesus está o quê? Voltando. E de que eu tenho que estar preparado para a volta dele. Então, assim, a gente vai ver com detalhes, né? De que é bem claro que a Apocalipse fala que Jesus, que é revelação, Apocalipse significa revelação, não é aquela coisa que alguns pintam aí fora. Né? Não leia isso não que você vai ficar louco, isso aí é coisa, você não vai entender. A Bíblia revela o Apocalipse, toda a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. Então, quando eu leio e vejo, eu vejo um Jesus que está gritando para nós, olha, eu estou chegando, olha o que está acontecendo no mundo. É um evangelho para esse tempo do fim. Eu achei interessante você assim, acentuar a questão do evangelho para esse tempo, né? Interessante, cada tempo houve um evangelho que a gente chama o tempo presente. No caso do dilúvio, era dilúvio. No caso para Adão e Eva lá no jardim, era uma serpente que podia. Então, quer dizer, o cuidado que eles tinham que ter era com a serpente, o outro era no dilúvio. No caso de Jesus Cristo, é que o Messias tinha chego. E você disse que no nosso caso é a volta de Jesus que está mais perto que nunca. Nunca. Né? Nunca. E é bem. Olha o que está acontecendo ao nosso redor, né? Quanta coisa. Tudo que Jesus falou aqui dos sinais de Mateus 24, né? Guerra, terremotos, falsos profetas, falsos cristos. Mas isso que a Aline falou, e será pregado o evangelho e virá o fim. O evangelho está sendo pregado. De forma rápida, né? E o fim está chegando. E está chegando, e graças ao bom Deus por isso, porque quem aguenta por muito tempo... Não tem mais condições, não. E do jeito que vai indo, a gente sabe que as coisas vão... Não é ser piorar, pessimista, né? não. É que as coisas vão... Mas vai ter que chegar a esse ponto para que Jesus falar, ó, tô chegando. E o interessante, né, Aline, que a escolha que a gente faz hoje... Você falou uma coisa que é muito interessante, quer dizer, hoje nós somos frutos do que decidimos ontem, né? Então, ou seja, a escolha minha hoje, ela não tem nada a ver assim com... eu vou comer alguma coisa. Se eu passar mal, eu tomo um remédio. Não, né? A minha escolha, ela é ou vida eterna, ou morte eterna. Sim. E a nossa escolha, ela é pequena, melhor, ela é feita nas menores coisas. Nós decidimos ao lado de Jesus nas menores coisas e, obviamente, nas maiores coisas. O chamado de Jesus, o que o Elton falou da pressa, do evangelho, é para nós decidirmos ao lado de Jesus. Ele já sabe como que vai ser o fim. Então, o que ele está propondo para nós? Vai ser assim, vai ficar ruim. Vocês têm a chance de viver num lugar melhor. Vocês querem? É esse aqui o caminho. Nós é que precisamos decidir isso. Onde eu vou hoje? É uma pedra que eu coloco na minha decisão. E a nossa lição falou muito bem, vai chegar um momento que as coisas apertarem, que vai ficar difícil a gente falar assim, não, hoje eu sou de Jesus. Não vai. A tendência é nós não escolhermos. Ou seja, se eu não estou de mão dada com ele hoje... Amanhã vai ser mais difícil? Sem dúvida. Agora, o mais interessante, né? A questão de decisão. O evangelho... o eterno, que a gente vai estudar mais na lição, mas vamos puxar um pouquinho ele aqui, ele fala, ou seja, de adorai a Deus que fez os céus, a terra, o mar, ou seja, Deus nosso Criador. Um outro pede cuidado, a obediência, ou seja, a decisão, o evangelho que hoje se prega por aí, é um evangelho de um Deus que, Deus salva, a graça é graça, é graça. Graça de graça. Mas ninguém fala, ou poucos falam que Deus nos salva para obediência. Paulo fala que Deus, ele nos salvou para as boas obras que ele já nos antevém. Ou seja, quando Deus me salva, ele me dá um pacote de coisas boas que ele já preparou para nós cumprirmos, né? E o prazer da salvação, talvez nós poderíamos usar esse termo, porque você tem prazer em fazer as coisas para Mike? Sim. Você tem amor por ela. Então, quando nós vamos decidindo ao lado de Jesus, nós vamos tendo prazer nas coisas que Jesus nos oferece. Então, essas são escolhas eternas, porque amanhã eu não sei isso, a gente vai sempre falar, amanhã nós não sabemos, mas hoje, se eu decido hoje me aproximar de Jesus, amanhã vai ser mais fácil.
Mas se hoje eu me afasto, amanhã vai ser mais difícil, sem dúvida alguma. E mais ainda, nossa lição vai falar, vai chegar um momento que nós vamos ficar numa situação tão apertada que talvez por medo nós não vamos decidir, porque nós não convivemos com Jesus, nós não vamos conhecer Jesus, e decidir ao lado de quem nós não conhecemos é muito difícil. Por exemplo, assim, a gente vê pessoas afastando da fé, às vezes por causa de um emprego, por causa de um relacionamento, por causa de um ganho. Trocando Jesus. Entende? O evangelho eterno é aquele um que fala que Deus é o Criador. Por ser Criador, Ele que merece todo o nosso respeito e toda a nossa honra. Tem uma parte que eu achei legal, muito, está no livro Eventos Finais, que diz assim: Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. Preste bem atenção, Jesus não mudará o teu e nem o meu caráter na vinda dele. Continua assim, a obra de transformação tem que ser realizada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Entendeu? Sim. Você que está aí, por favor, não esqueça, é a sua decisão, como a Aline chamou a atenção, o Elton também. Pequenas coisas, aquela decisão que você acha, não, isso eu acho que Jesus não vai ver o meu coração. Não, Jesus não vai ver o teu coração. Jesus, assim, a gente tem que entender, não são as intenções do meu coração, não. Nosso coração é enganoso, a Bíblia diz. Jesus vai ver a tua disposição de estar ao lado dele e de aceitar a vontade dele como teu Criador, para ser a tua vontade diariamente. Então, que Deus nos ajude, né? Que as nossas escolhas, Aline e Elton, sejam escolhas certeiras, baseadas na palavra de Deus, para que sejam eternas. É isso? Amém. Com certeza. E só um comentário aqui em relação a isso. No final, no dia D da volta de Jesus, o que nós teremos é o nosso caráter. É a única e coisa, aí né? é ele, né, nesse momento, que vai falar a favor ou contra cada um de nós. É a única coisa, mais nada. Não vai ter carro, dinheiro, Não casa. vai ter. Eu ia falar exatamente isso. Não existe a sua casa, seja ela um casebre ou uma mansão. Não existe o seu carro. Talvez não existe mais a sua família. Não existe mais sua família. Talvez o apoio de amigos que talvez tínhamos, ele não existe mais. E é um momento de eu e Deus, você e Deus. E é o caráter, é a essência, aquilo lá que vai estar no último dia, Amém. né? Para a decisão. Obrigado por isso. Na parte de segunda-feira, fala de um dos assuntos que eu acho que é o assunto, para nós adventistas, já está no nosso nome. Sim. Certo? Advento de Cristo é a coisa que nós, acredito, nós mais desejamos, né? Nos estudos bíblicos que a gente dá, Aline, a gente toca num assunto que é a questão da volta de Cristo quando ele sobe, lembra Atos, né? Sim. Quando ele sobra. Só quando ele sobe tem os anjos, né, que fala que... Como é que é o esquema lá, vocês lembram? Varões, por que vocês estão tristes? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo modo que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. E Elton, como Jesus subiu? Você lembra disso? Eu sei que você é esquecido demais. Qualquer coisa, a Aline está aqui para nos ajudar. Você lembra do que você leu, Elton? Você lembra, Elton? Ele subiu, parece que tinha umas coisas debaixo dele. O que era? Era um carro? Ou foi Elias que subiu no carro no rodemoinho? Elias já subiu no carro, né? Ah, Jesus não foi no carro, não? Jesus foi nas nuvens. Ah, nas nuvens do céu. Nuvens do céu. E o Olin falou, do mesmo modo que vocês viram ele subir, né? Os discípulos lá em Atos, que Jesus passou os 40 dias com eles, depois ascendeu ao céu. Aí eles falam, do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele vai voltar. E as passagens que nós vemos aqui falando é isso. Apocalipse 1:7, né? 1:7. Eis que vem nas nuvens e todo olho o verá. Ou seja, é bem claro. Então, vai aparecer algum dia, em algum momento, por isso não podemos deixar para amanhã a decisão, Jesus vindo nas nuvens do céu. Tem uma coisa interessante, vocês dois aí, eu sou meio tapado, vocês vão ter que me ajudar. E os nossos amigos lá estão de olho em vocês, tá? Eles sabem que eu não sei de nada, é vocês que têm que explicar, tá bom? Quando Jesus fala assim, eis que vem com as nuvens, e o anjo falou, ele vai subir nas nuvens e vai voltar nas nuvens, parece que esse é um sinal característico de Jesus. A Bíblia fala que vai ter alguém que vai tentar imitar a volta de Cristo.
E eu acho que esse sinal da nuvem, se a pessoa não vai poder não, né? A nuvem na Bíblia, não só aqui no Apocalipse, mas em outras situações, significa a presença de Deus, né? E a gente lembra lá do Egito, da nuvem, a presença de Deus com aquele povo. E na contrafação da verdade, é um termo que a gente usa muito, né? Não vai ter nuvem, nem todo olho o verá, né? Então, algumas características não vão ser como estão descritas aqui. Uma coisa interessante, né? Já que nós tocamos nesse assunto, olha, na Bíblia diz que Jesus não vai pisar no solo. Jesus vai ficar nas nuvens, vai vir na nuvem, vai permanecer nas nuvens e os anjos vão vir recolher. E o arqui-inimigo de Jesus vai fazer algo contrário, porque Jesus não vai permitir ele imitar. Está vendo a importância da gente estudar a Bíblia, da gente ter o evangelho eterno, não o evangelho que qualquer um quer pregar. Então nós temos um segredo aqui, que Jesus virá nas nuvens, todo olho verá, certo? Só que ele vai vir de novo, vamos repetir, ele vai vir como o homem da manjedoura. O homem da manjedoura foi uma parte da história, mas na volta dele, ele vem como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como você mesmo já tinha comentado, né? Eu esqueço, não tem problema. A gente esquece, mas a gente lembra. Naquele momento, quando Jesus voltar, ia estar aí um ponto muito importante da nossa lição. Vai lá. A volta de Jesus. Quando Jesus retorna a essa terra, ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele já fez o papel de nosso advogado e ele vem como juiz. Ele vem com a autoridade de falar, você vai e você vai ficar. Mas ele vai falar isso porque nós escolhemos assim. Ele só vai dar para nós a escolha nossa, né? Ele só vai nos anunciar a escolha. Jesus é um gentleman. Com certeza. Né? Ele não vai fazer nada diferente daquilo que eu escolhi. Mas o menino da manjedoura já cresceu, já morreu por nós, está no céu neste momento e ele vai voltar e vai ser muito deslumbrante, eu imagino, né? Como a Bíblia relata aqui essa volta de Jesus. E quando Jesus voltar, ninguém vai escolher mais. Isso, as decisões já foram tomadas. Elton, Jesus tem um título que a lição ela traz, e eu achei assim a forma pessoal que a lição deu, que Jesus, o Filho do homem. E Jesus mesmo amava se referir como filho do homem. Elton, por que Jesus, o Filho do Homem? Qual a importância disso para a minha salvação? A importância total, né? Porque ele não foi um salvador que ficou lá distante, só observando, falou, acho que eu vou salvar um ali, outro ali. Não, ele veio aqui, ele se fez homem. Sem perder o quê? A divindade. A divindade ficou oculta na humanidade de Jesus. Ele veio como homem para mostrar que ele ama a cada um de nós. Que ele, como homem, ele sabe o que nós passamos aqui. E como homem, ele sabe a dor do ser humano no pecado, apesar de ele nunca ter pecado. E esse título é um título maravilhoso, porque nós podemos confiar em quem? Alguém que está bem o quê? Próximo. Jesus ficou próximo da humanidade caída, de nós que somos pecadores, e pela graça dele nós fomos salvos. Então, assim, é muito bonito isso, alguém se fazer como Deus, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, fazer-se como homem, se humilhar a esse ponto para nos salvar. Isso traz confiança. É muito importante, né? Olha a importância que você que está nos assistindo tem para Jesus. Ele se humilha e se faz homem para te salvar, para nos salvar. Isso é muito bom, né? Isso traz assim, fala assim, ele realmente fez tudo. E aí dá aquela consciência de que eu tenho que fazer tudo por ele. Porque quem faz isso é um Deus de amor, né? Então é maravilhoso. É um título que ele vai carregar por toda eternidade, né? Filho do Homem. E o mais interessante é que o Filho do Homem, nós já falamos 500 vezes, mas vou frisar isso novamente, porque é muito importante, que o Filho do Homem está sentado no trono. Se ele está sentado no trono, é sinal porque ele já teve todas as vitórias, é isso? E isso é um outro ponto, porque enquanto eu falava, eu pensava na autoridade que Jesus tem para nos abordar. Gerson, pensa comigo.
Se uma enfermeira, eu sou enfermeira, talvez para quem não sabe, se um enfermeiro vem conversar comigo, nós temos uma linguagem diferente de uma linguagem de dentista. Eu não sei, mas se um dentista vem conversar com você ou te opinar sobre alguma coisa, é uma autoridade. Jesus, se fazendo homem, ele por si só já tem autoridade, mas se igualando a nós, essa autoridade fica maior ainda. E essa autoridade ganha um grau de superioridade, se assim nós podemos dizer, no trono. Ele nos defende e depois vai nos julgar. Agora, alguém que conhece, que já viveu, que calçou o seu sapato, te defender é bem mais fácil de alguém que não te conhece. Muito bom. Né? Nesse momento, o trono é confortador para todos nós. Ainda é. Você que está nos vendo aí, como é importante você saber que tem um Deus que te conhece, que naquele momento que você chora, Ele já chorou, naquele momento que dói, que machuca, que alguém te despreza, Ele já foi desprezado, Ele já foi machucado. Como é importante nós entendermos que temos um Deus que conhece as nossas minúcias, que sabe o que vai lá no interior, que ninguém conhece, ninguém vê, às vezes nem você mesmo vê. Às vezes você está sofrendo e não sabe por quê. Deus sabe. E esse Deus hoje, como a Aline falou, como o Elton falou, ele ama dizer que Ele é semelhante a você em carne. Só isso, tá? Mas é Deus. Um Deus que sabe perdoar, que sabe ver as tuas dores. Como é importante isso. Então nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos conhece, mas que você já falou, Aline, já vamos entrar no assunto de terça-feira. É um Deus que quando Ele vier agora, Ele não vai vir mais para dar a vida por mim, mas Ele vai vir para concretizar, para finalizar todo o círculo da salvação, que é a recompensa, é isso? É bem por aí. Naquelas 3 mensagens que nós estamos sendo preparados, quando Ele voltar, vai ser mais uma vez evidenciado. É como se Ele estivesse falando assim, olha, aquilo que eu te falei, aquelas 3 mensagens, aquele programa que você ouviu lá na rede social, aquele estudo da lição, ele ia culminar aqui. Eu te disse. Agora, como você aceitou, como você ouviu o Jefferson várias semanas falando sobre a minha palavra, você aceitou, pode entrar aqui no meu reino. Mas talvez nós estamos também conversando com alguém que ainda está pensando em não aceitar. Quando Ele vier, Ele vai falar, olha, você não quis, você rejeitou. E eu não posso te obrigar. O seu lugar vai ser aqui. Você vai continuar aqui. Eu estava essa semana cortando o cabelo e um rapaz assim falou, olha, eu vou contar para você como é que foi uma coisa que aconteceu comigo em Três Corações. Eu achei interessante. Chegou um mendigo para ele, falou, me dá um dinheiro. Não vou dar dinheiro não. O rapaz deu 3 passos, olhou para mim e falou assim, olha, está caindo R$50 no teu bolso. Ah, se cair é teu. Isso foi a resposta dele. Se cair é teu. Pega no chão que eu não quero. Porque ele pensou que o cara estava revidando. Quando ele está chegando no ônibus, quando ele fez o movimento de entrar no ônibus, o motorista do ônibus falou, olha, caiu do teu bolso R$50 agora. Ele falou assim, Jefferson, quando ele falou isso, eu lembrei de como eu fui grosso, como eu fui antipático com alguém que eu não quis dar nada, e ele me avisando. Eu pedi 1 minutinho para o motorista, peguei a nota de R$50, falei, cara, lembra que eu te falei, se caísse do meu bolso é teu? Toma. Eu não acreditei, é teu. Aline, bem lembrado. Deus está nos oferecendo. Oportunidades. Deus está tá suplicando para cada um de nós. É isso, Elton? É, porque o juízo, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Né? E isso vai ser algo assim que nós temos. Porque a gente fala, Jesus é amor, vai salvar todo mundo, que Jesus, né? Mas não vai ser assim. Esse juízo vai mostrar corretamente os que foram salvos e os que não foram. Por quê? Então, assim, a gente vê bem claro em Apocalipse 14, né? E também Daniel 7, falando o quê? De que esse juízo
Aliás, já tem um juízo acontecendo, né? Sim. O juízo investigativo, né? Já está acontecendo. Já está lá acontecendo. As minhas palavras, as minhas atitudes, né? Tudo lá. E outra coisa, hoje em dia fala-se muito do tal do arrebatamento secreto, né? E que isso não é bíblico. O que a Bíblia fala é que todo olho verá a volta de Jesus e que vai vir com som de trombetas, né? 2 Coríntios 15 fala sobre isso na ressurreição. Então vai ser visível, audível e vai ser uma coisa assim fora do comum, não vai ser nada secreto. Como se dizem por aí, né? Não tem nada disso, mas é um juízo que tem que acontecer, né? Porque Jesus vai trazer para nós a verdadeira recompensa e tem aquela decisão, ou decide por Jesus ou decide para o mundo. Para o mundo é perdição eterna, né? Para Jesus é vida eterna. Então, assim, o juízo celestial é muito claro na palavra de Deus, né? Tem os textos bem claros quanto a isso. Então, a gente tem que tomar a decisão ao lado de Jesus, porque esse juízo não vai demorar muito até o fim, não. E o juízo vai ser uma revelação de todos os esforços que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram em favor de cada um de nós. E aí, no final, é só a sentença. É isso que talvez a gente precisa frisar. Naquele momento da volta de Jesus, é só sentença. Não tem como a gente falar que talvez se arrependeu, que agora a gente quer. Não tem mais jeito. Então, como o Elton falou, o juízo celestial, a gente não precisa ter dúvidas dele. De jeito nenhum. Nós não precisamos ter dúvidas. Ele, em minúcias, ele está acontecendo e vai revelar para todo o universo que realmente Deus é amor. E o que eu acho interessante é que a notícia do juízo sempre esteve presente na Bíblia desde o Gênesis. Olha, cuidado, pecaram, Morte. sentença. Dilúvio, não entrou na arca? Morte. Sempre foi assim. Aham. Sodoma e Gomorra? Isso, bem Morte. lembrado. Morte. Sempre teve. E o mais interessante é que quando eu vou para o livro de Daniel, capítulo 7, Daniel vê uma cena eu acho isso muito interessante, já naquela época, Aline. Daniel já enxergava. Jesus, ele fala semelhante a Filho do homem. O homem. Jesus já se apresentava nas profecias do Antigo Testamento como um que se assemelhava ao homem. Um vindo para o ancião dos dias, onde há tronos, o juiz se assenta e começa o julgamento. Então, o julgamento na Bíblia, o juízo na Bíblia é tema central. Desde o Gênesis até o final. Percorre, né, por Daniel e chega no Apocalipse no ápice final dele, né? Será que a gente está falando para alguém que já encarou um julgamento? Pode ser que sim. Eu sou da minha mãe com a cinta na mão. Mas pode ser que sim. E pode ser que essa pessoa já tenha passado por um tribunal. Talvez ela foi réu e talvez ela não tenha sido absolvida, mas pode ser que você tenha sido absolvido. Que sensação será essa de ser absolvido? De depois de tudo que ter acontecido ali, porque eu imagino que aquele momento é muito tenso, né? Imagina. É muito tenso, mas esse juízo aqui, ele não deixa viés. A gente precisa pensar nisso. Ele não deixa margem de dúvidas. Talvez o juiz errou, sentenciou alguém que não era e absolveu, enfim. Mas esse juízo não vai deixar dúvidas para ninguém. E ele vai acontecer. E na hora da sentença, ninguém vai sentar na frente do tribunal. Essa hora... Isso que eu ia te falar. Porque algumas pessoas têm a cena de que ele vai chegar na frente de Deus, vai ter condições. Fala, não, mas eu tentei justificar. Não. Não é. As ações nossas... Aqui é só para recompensa. O juízo está acontecendo lá no céu. Porque Deus, além de onipotente e onipresente, ele também é onisciente. Eu vi que você está procurando algo aí, sempre que você procura é coisa chique que você vai trazer para nós. Vai lá. Uma das coisas mais maravilhosas, uma das passagens maravilhosas que Deus mostra para nós, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Julgamento
não é bom para ninguém. Com certeza. Principalmente se você está errado. Exatamente. Então, assim, para quem entregou a vida para Jesus, todos nós estamos condenados. Porque a Bíblia é bem clara, todos pecaram, já estudamos sobre isso. Mas a graça de Cristo, que quando nos alcança, não há condenação. Você pode ter feito a pior coisa na sua vida. Se você arrependeu, entregou a vida para Jesus, confessou, pediu perdão e aceitou a graça dele no coração, não há condenação. E quantas pessoas estão sofrendo por causa disso? Porque não aceitam, não acham que é possível Jesus o quê? Perdoar. Esse pecado meu foi muito grave. E para Jesus não existe isso. Ele morreu na cruz para todos os pecados. Isso aqui é um conforto. Agora, isso aqui a gente precisa ter o quê? Para ter essa condição aqui de não ser condenado. Comunhão com Jesus todos os dias. Todos os dias. E o que você leu lá. Não vai ser no final, vou deixar para depois, quando tiver as coisas acontecendo, vou consertar Jesus vou permitir. Não vai, isso aí é agora. Por isso que a mensagem de Jesus, Deus fala para nós, vocês têm que entregar a sua vida agora. Se ouvires a minha voz, não endureçais o coração. Aí, todo dia, quando a gente busca, aí quando vem alguma coisa assim para te condenar o inimigo, você fala, não, Jesus me salvou, o sangue derramou na cruz, é por mim. Amém. Então, minha preocupação, ver se eu estou certo ou errado, que eu mais ou menos entendi nessa lição. A minha preocupação é com o que o Elton falou, com o que você falou das decisões, certo? E eu tenho que cuidar aonde meu nome está sendo escrito no céu, né? Sem dúvidas. Se no livro Daniel da vida diz que abriu-se os livros, Apocalipse fala do livro da vida, então eu tenho que estar com meu nome escrito no livro da vida. Uma das coisas que Deus fala para que eu tenha meu nome escrito no livro da vida está num verso bíblico que eu acho muito interessante. Aquele que crer e for batizado será salvo. Olha o passo. Crer o Evangelho eterno. Uhum. Se eu recebo o Evangelho eterno, eu tenho consciência de crer. É isso, Aline? Sim, eu tenho condições de crer, né? Condições. A gente ouve, aprende, assimila. O Espírito Santo nos ajuda a entender, decidir ao lado de Jesus, obedecer a Jesus para que o nosso nome continue sendo escrito no livro da vida. Mas sabe qual é o problema do Evangelho eterno, Elton e Aline, vocês me ajudem aí? É que ele às vezes pede coisa que eu não gosto de deixar. Você está entendendo? Aí é difícil esse negócio de decidir para o Evangelho. Não dá para ficar um pezinho aqui e outro lá, não. Será que Jesus quer mesmo que a gente se sacrifique tanto assim, fazendo tantas coisas? Será que é isso mesmo? Existem coisas difíceis. E o Evangelho não pede coisas fáceis. Não, né? Nem sempre. Nem sempre. Algumas pessoas olham para Jesus, como eu já disse, como mais bonzinho. Eu posso continuar assim. Ele não vai ter coragem de me dizer. Não, Jesus não vai. Tão bonitinho. Não, Jesus não está me pedindo uma coisa tão difícil assim. Outros já olham Jesus pedindo a coisa mais absurda do mundo. Jesus diz várias coisas. Que no mundo nós teríamos aflições. Que no mundo muitas pessoas ficariam contra nós, principalmente quando nós ficássemos ao lado de Jesus. Então, esse evangelho, de fato, pede coisas que, na nossa compreensão humana, são difíceis. Mas como nós estamos do lado de Jesus e como nós comentamos aqui, é esse Jesus que já veio aqui, fez essas coisas difíceis, é Ele que está falando para nós fazermos, então nós podemos fazer. E a Bíblia diz que Ele é a nossa força. Exatamente. Né? É a nossa rocha. Exatamente. Elton, eu vi você procurar de novo, Elton. Quando você procura, eu já fico esperando. Não, a gente vê aqui falando do... o comentário que eu queria falar. Quer sacrifício maior que Jesus fez? Difícil, né? Já pensou o Deus do universo, o Rei dos Reis, deixar tudo aquilo, aquela pureza, aquela beleza, aquela santidade para vir a esse mundo? Que sacrifício foi esse por mim e por você? Agora, às vezes, por pouca coisa eu não quero, às vezes por uma comida que eu gosto, que a gente sabe na palavra de Deus que destrói o nosso corpo, eu não quero mudar, às vezes por joias, às vezes por ganância, né? por dinheiro.
são várias coisas, cada um, o inimigo sabe o ponto fraco de cada um, e Jesus sabe também, e ele quer nos ajudar a termos a vitória, né? Mas para isso precisamos confiar nele. E tem coisas que são mais difíceis. Sem dúvida, mas isso é escolha. Escolha. Decidir. Então, eu escolho, eu quero estar com Jesus. Então, é uma escolha. Agora, que vai custar mudanças, mas eu tenho certeza que vão ser mudanças boas, que vão ser maravilhosas. Que você vai ter outra visão da vida e do que está acontecendo no mundo. O Jefferson pode falar de algumas mudanças que ele andou fazendo aí na última semana que deram resultados. Depois vocês podem procurar ele no particular, viu, gente? Até falando dessas mudanças, olha só como elas são boas, né? Eu tenho um amigo meu, que nós ficamos essa semana juntos, semana passada, e ele falando assim, Jefferson, eu tinha arritmia cardíaca direto, pressão alta, eu tinha problema de circulação, e ele teve o privilégio de ler um livro, Conselho sobre Regime Alimentar. E a Mike fica enchendo as paciências dele, não, porque vamos fazer isso, fazer aquilo, e a Mike meio desse negócio, né? Ele falando o seguinte, ele foi no médico, olha que ele tem 72 anos, falou pro doutor, eu não vou tomar mais remédio de pressão, porque eu não tenho mais tido por pressão alta. Sério? O médico pediu, mandou fazer os exames, pressão 12/8. Tá, eu vou ter que parar, posso parar de tomar também de arritmia cardíaca? Né? Sim. Você que conhece isso. Fora de ritmo, coração. Fica acelerando, porque não acelera mais. E ele fala assim, Jefferson, só tive que deixar de comer algumas coisas que eu gostava, diminuir outras, e meu corpo já sentiu o benefício daquilo que é bom. Então, ou seja, às vezes, nós vamos ter que deixar algumas coisas, mas só que essas coisas vão acabar com a minha pressão, com relação ao pecado em minha vida. Meu coração vai estar mais calmo em Cristo Jesus, porque eu tenho certeza, aquilo que você leu e aquilo que você falou, que lá no céu, no juízo onde meu nome pode estar sendo passado agora, eu tenho um Deus que me ama, que ao ver a minha escolha para o lado dele, meu esforço de estar junto dele, vai olhar para o Pai e falar, esse está habilitado. Assim, a Aline é da área de saúde, eu sou. Você tem 2 filhos da área de saúde. Eu sou da área de saúde. Não, mas ele está virando da saúde, viu, gente? Saúde. Pode ficar tranquilo. A gente vê quanta gente doente. E a maioria das doenças que a gente vê começa onde? Na mente. Né? Às vezes por falta de paz, às vezes não, por falta de paz, falta de perdão. E a Bíblia, a palavra de Deus, mostra tudo isso para nós. É falta de confiança. Quantas pessoas tomando remédios fortíssimos para dormir, depois para ficar acordado, para tirar a depressão, para acalmar. E o maior remédio que nós temos é a palavra de Deus. Isso aqui tira tudo. Esse exemplo que você deu do amigo, isso acontece a todas as pessoas que têm um encontro com Jesus e obedecem o que ele fala, isso acontece. Então, assim, é maravilhoso. Vale a pena. E o mais interessante é que a gente se apega a certas coisas e acha que é o melhor e a última coisa do mundo e que se tirar a gente vai morrer. E o dia que a gente decide não fazer mais, a gente fala, mas não era tão bom assim. Olha os resultados, né? Satanás quer exatamente isso, nos cegar para algumas coisas, e Jesus insistentemente tem dito que o caminho é outro, que nós devemos escolher. E pior que, às vezes, nós podemos nos perder por coisas tão tolas. Como é que eu vou chegar lá e falar, valeu a pena? Né? Agora, tem uma frase, me ajuda a concluir ela, que diz assim, tempos difíceis constroem homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. Então Deus está fazendo com que eu e você, né, com que cada um de nós e você nos tornemos a cada dia mais forte em Cristo Jesus. Amém. Certo? Certo. No texto também fala que Jesus tinha na cabeça uma coroa. Mas que troca é essa, Aline? Necessária. E foi uma troca muito boa para nós. Necessária. Vamos aproveitar a semana? Então, nós estamos na Semana Santa. Você que está aí
sabe da Semana Santa, né? Embora talvez não conheçam muitas coisas, mas a Semana Santa nós aí comemoramos a morte de Jesus, né? E nós estamos entrando na Sexta-feira Santa, aquele momento em que Jesus morreu. E Jesus realmente morreu, e morreu com essa coroa aqui que tem na nossa lição, e foi num lugar de vergonha. Imagina. Um lugar desprezível. Mas hoje ele não está mais nesse lugar, e a coroa que ele usa é uma coroa hoje de vitória. Chique, hein? Lembra os corredores antigamente na Grécia? Eles pegavam uma coroa que a própria Bíblia, Paulo fala, uma coroa perecível. Lutava, se matava para colocar uma coroazinha, um negócio de folha de louro. De louro, um troço de louro que amanhã ou depois já está murcho. Jesus Elton colocou uma coroa de espinho para naquela cabeça colocar uma coroa hoje de ouro, do Rei dos Reis, né? A coroa da eternidade, né? Aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, né? O leão da tribo de Judá, né? Não vai vir mais como... Cordeiro já veio, cumpriu a missão, agora vai vir como o Rei dos Reis. E essa coroa é de vencedor, né? Ele venceu para que nós, que estávamos derrotados pelo pecado, fôssemos vencedores. Aquele que aceitar Jesus vai ganhar uma coroa, né? Lá na eternidade, né? E todos vão lançar essas coroas nos pés de Jesus, porque ele que foi o vencedor. Ele é o campeão dos campeões, né? Agora você vai... Qual que é a escolha? Ele está chamando você. Você vai deixar de seguir, de entregar o coração para o vencedor que tem a coroa? Eu acho que não é uma boa coisa, né? E a lição trata, né, das coisas da agricultura, né, da semente, né? A semente que germina no meu coração. Qual será que é? A semente do mundo ou de Deus? E a Bíblia fala de duas sementes, né? Apocalipse fala de duas sementes, os grãos dourados e as uvas. Ajuda nós aí, Aline. Melhor ficar no grão. Por tá? Que no grão? É melhor ficar no grão. Por que no grão? Só para trazer essa coroa, como Jesus venceu. E a intenção de Jesus foi que nós também vencêssemos, ou que nós vençamos, né? Aqueles que estarão ao lado de Jesus serão ceifados para ele. Isso. Por isso que o Elton fez aqui. Ali? Por isso que tem a foice. Então, talvez você, né, como alguns que a gente sabe que tem uma propriedade, que planta, é todo um processo. Arruma a terra, joga a semente. Ela não germina, não é hoje, é um processo. Muitas coisas que acontecem debaixo da terra a gente não vê. Isso, né? E daqui a pouco vai crescendo, aparece uma folhinha verde, daqui a pouco o galho vai ficando forte, e tem uma espiga, e tem um grão e fica cheio. E chegou o momento, então, de recolher o que já está a 100% lá. Aquele grão que está bonito, que agora precisa ser recolhido para o celeiro. Nós seremos recolhidos para o celeiro celestial. Amém. Elton. Mas tem um outro grupo, e aí talvez o Elton pode dizer para nós. Eu falo, Elton, tem a foice, eu acho interessante, que a foice ela é usada para os dois tipos de colheita. Corte. Né? Para o corte dos grãos e o corte das uvas. As uvas quer dizer o quê? Que para onde que elas foram? Eu vi que as sementes foram para o celeiro. Sim. E segundo o texto de Apocalipse, para onde foi mesmo? Você lembra, Elton? Então, as uvas foram serem... Nossa. Como é que fala? Pisou no lagar a uva, isso. Escorreu bastante caldo. Me ajuda aí, que essa uva aí ela vai ser o quê? Destruída, né? Ou seja, e tem um texto de Hebreus... Vai lá. Hebreus 5,14, que fala assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, o que é o alimento sólido? Como eu posso ser uma semente dourada, especial para Jesus? Como eu posso ser um grão especial para Jesus? Através da palavra dele. É o preparo diário, né? É o que te dá discernimento entre o certo e o errado. É diariamente. Eu estou sendo moldado por Jesus. Moldado por Deus através da palavra, da oração, da comunhão com ele. Agora, discernir entre o bem e o mal é importantíssimo.
Tem pessoas que praticam coisas erradas sem saber, por ignorância. Mas na hora que vai na palavra de Deus, conhece e fala, opa, aí Deus não leva em consideração os tempos de ignorância. E tem pessoas que têm a sabedoria. Ser inteligente, tem muita gente inteligente, mas não tem o quê? Sabedoria. O princípio da sabedoria, como diz lá, temor a Deus. É ouvir a palavra dele e obedecer. Tem pessoas inteligentíssimas, eu conheço pessoas inteligentíssimas que estão com a vida destruídas, mas porque não estão buscando a quem? A Deus. Então, assim, nós temos que buscar a Deus. Não importa, você pode ser a pessoa mais humilde da face da terra, mas se você conhece a Deus e obedece, você é a pessoa mais rica da face da terra. Tem pessoas que não querem saber. Hoje em dia, como está difícil, né? As pessoas querem ficar só na distração, né? Não é nem mais tentação, mas também o principal o quê? Distração. E não quer saber de perder tempo. Não vou estudar a palavra, não. E tanta diferença faz quem estuda a palavra de Deus, né? E essa semente só vai ser amadurecida para a vitória quem está buscando fazer isso. Ou as uvas ficarão e receberão a ira de Deus. E o mais interessante é que a lição bota isso, e a gente às vezes esquece, que tanta semente como as uvas crescem. Todas crescerão. Todas germinam, né? Amadurecerão. Interessante, sabe? Porque às vezes a gente pensa na perdição, nos perdidos, a gente não vê que eles também amadureceram para a perdição. Sem dúvida. Exato. Entende? Ou seja, a mesma decisão, vocês têm que me ajudar, porque eu tenho que entender isso. A mesma decisão que eu tomo diariamente para a minha salvação, eu posso é a mesma decisão que eu tomo para a perdição, é isso? Eu posso. As decisões que eu tomo só tem dois caminhos. Ou elas acrescentam para a salvação, ou elas acrescentam para a perdição. Por isso que naquele momento, aquele que usa coroa, que está sentado no trono, que foi vitorioso, viu que já está tudo amadurecido, tanto os grãos quanto as uvas, ele fala agora pode ceifar, pode cortar tudo. Só que alguns estão bem, me obedeceram. Esses vão servir aqui para o reino de Deus. Outros, eles cresceram, eles foram alimentados e amadureceram para ser desprezados. E o mais triste que a Bíblia fala que esse fogo, o lagar de fogo, onde vai ser dado o juízo final para tudo e para todos, não foi feito para seres humanos, né? O céu foi feito para seres humanos. O lagar do fogo foi feito para o diabo e os seus anjos. Só que, infelizmente, a minha escolha, se eu estiver errado, vocês me ajudem, tá? A minha escolha pode deixar eu agrudado ou com quem me salva, ou com quem vai se perder e eu vou junto, né? Com certeza. Assim, a gente vê assim, o que eu tenho cultivado no meu coração? Qual semente eu tenho colocado no meu coração e tenho cultivado? Será que é a de Cristo, né? De buscar Ele, está germinando, está crescendo a graça de Cristo dentro de mim? Ou será que são as coisas do mundo, né? Porque tem pessoas que estão só vendo coisas ruins, plantando no coração sementes ruins, e isso vai crescendo. Se a pessoa não entrega a vida para Jesus, isso ali vai crescer, vai ser para destruição, né? Então, Jesus usava as coisas da natureza, simples, né? Do agricultor, da natureza, para ensinar as pessoas coisas simples que nós temos condições, todos têm condições de entender e ter a mudança na vida, se permitir que o Espírito Santo atue. Então nós podemos já, indo para o caminho final da lição de quinta-feira, dizendo que cada semente produz uma colheita. Essa é a coisa mais certa do mundo. Se plantar jabuticaba, só dá jabuticaba. Agora não plante jurubeba, por favor. Se plantar jurubeba... E isso a gente precisa entender, porque o título da nossa lição é Tempo de Decisão. E como cada semente é uma colheita, se a semente foi de girassol, só vai ter girassol, não vai ter outra coisa. Não se engane, nem se iluda. Aquilo que o homem planta, a Bíblia diz, é isso que ele colhe. Aquilo que ele planta. Então, as nossas decisões hoje, você que está aí pensando para onde você vai hoje, pensa se essa decisão agrega para o lado de Jesus ou não. Pensa, se você está zapeando em algum canal, vai fazer alguma coisa,
o canal que você está assistindo está agregando para quem? São essas escolhas, são práticas, nós vivemos decidindo. Não tem como a gente viver sem decisão. Esse plantio, essa semente que você está plantando é o que vai dar a colheita final. Não tem outra alternativa. Tá certo, Elton? Certíssimo. Nossa, aqui. E hoje em dia, quanta coisa ruim tem para ver, né? Mas tem muita coisa boa, maravilhosa para ver também. Com certeza. Então, tem dois lados. Qual o lado que eu vou escolher? Você quer a vida eterna ou a destruição eterna? Você quer paz, alegria, prosperidade agora? Não é só no futuro, não. Agora, toma decisão por essas coisas boas. Bíblia, lição, livros. Tem que buscar isso, as coisas da semente boa, né? Agora, quanta coisa ruim as pessoas estão vendo, né? Esse negócio, né? As redes sociais, aquela coisa fácil, na mão, assim, ó, num rolar do dedo. Nossa, quanta coisa ruim. Busca coisas boas, né? E aqui fala da contemplação, né? Isso. Nós somos transformados em contemplar, em quê? Olhar o quê? O que nós estamos olhando, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos comentando, conversando. A gente tem que pedir para o Espírito Santo mudar a nossa vida. E ele vai mudar. Vai. Ele vai mudar. Eu estava preparando uma mensagem para o Dia da Bíblia, do ano passado, e um estudo feito nos Estados Unidos, com mais de 2.000 e poucas pessoas, mostrando o benefício do estudo da Bíblia na vida de uma pessoa. Falava sobre a questão do adultério, da masturbação, a questão das escolhas. As pessoas que leem a Bíblia, no mínimo 4 vezes por semana, o benefício que isso traz na saúde dela, na comunhão dela. Então, quando a gente vê assim, cada semente produz o seu fruto, ou seja, Deus deixou a palavra dele para fazer de mim uma boa semente. Sem dúvida. Produzir bons frutos. Agora, se eu, ao invés de ir para a palavra de Deus, eu vou para as minhas séries, para as minhas novelas, para os meus filmes, para as minhas coisas que às vezes eu vejo escondido da minha esposa, dos meus pais. Você vai ser aquilo que você está vendo escondido da sua esposa, dos seus pais, ou você vai ser aquilo que a palavra de Deus está falando. Pela contemplação, somos transformados. Isso não é uma alternativa. Diz aqui que é uma lei. Isso vai acontecer. É que nem aquela lei da física. Jogou para cima um objeto, ele vai cair. Será que alguma criança quer ser algum desses super-heróis sem nunca ter visto? Não. O pai vai ser o super-herói dele. O que ela faz? Ela quer ser aí um super-herói, aí você escolhe esse super-herói. Por quê? Ela viu hoje, ela viu amanhã, ela está fazendo. Então, eu vou ser aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou contemplando. Então, contemple Jesus, é essa decisão. Contempla Jesus, que nós seremos transformados à semelhança de Jesus. E o interessante da lição, da parte de quinta-feira, que eu achei, ali fala de um anjo que tem o domínio sobre o fogo, ou seja, aquele fogo eterno. Fogo do juízo? Que vai destruir tudo. Obrigado, Aline. Fogo do juízo, que vai destruir tudo. Só que ele dá uma ordem. Olha, correm lá, faça a colheita, para depois... colocar fogo. Ou seja, Deus ainda está dando para mim e para você a oportunidade da salvação. A terra já está madura. Nós estamos aqui na nossa lição. Olha o que aconteceu essa semana em Santa Catarina. Um homem de 25 anos matar com machadinho 4 crianças e feriu outras. Olha a semana passada, um adolescente com uma faca entrar numa escola para matar a professora. O mundo já está maduro para a colheita. Às vezes Jesus não veio por causa de mim e de você. Nós dois escolhemos Jesus para sermos a colheita final de Cristo. Tem um texto na lição que diz assim: todas as sementes amadurecem e estarão prontas para a colheita. O grão está totalmente maduro e as uvas estão totalmente maduras. O povo de Deus revela a sua imagem de graça, compaixão, misericórdia e amor diante do universo. Os filhos do mal revelam ganância, luxúria, inveja e ódio. O caráter de Jesus é revelado em um grupo
e o caráter de Satanás em outro. Eu e você temos que escolher em qual desses grupos faremos parte. Forte. Forte, né? Com certeza. Ou seja, uns representarão o caráter de Cristo, o poder de Cristo para transformar, e outros vão, infelizmente, representar o caráter de Satanás, do inimigo, né? Que vão para a destruição eterna. Mas todos eles fizeram o quê? A escolha. A escolha. Não existe neutralidade. Hoje, muitas vezes, as pessoas não querem decidir porque elas não querem se comprometer. Então, eu não sou nada. Eu não sou nada, eu não decido nada. Não tem jeito. Não tem meio termo, o decidir nada já é uma Ah, decisão isso. para algum lado. Isso. O decidir nada é ruim, é péssimo. É decidir contra Deus. Então, decida por Jesus. Não existe meio termo, não existe meio do caminho, não existe querer opinar. O não querer opinar, falar, você já está decidindo contra. Então, aceite Jesus. É o melhor que nós podemos fazer. Que bom, essa lição bonita, né? Maravilhosa. E nós estamos na segunda. Ainda tem mais Imagina 11. a hora que nós fomos entrando na lição. Nós estamos nas beiradas, nós estamos fazendo que nem mineiro. Comendo pelas beiradas. Meu pai sempre falava isso, eu falava, mas por que comer pelas beiradas? Até eu comer pela primeira vez, eu não gostava de sopa, eu não comia sopa. Eu era um cara que detestava sopa, não queria nem ver. Hoje eu me arrependo de todas as sopas que minha sogra fez, porque hoje eu como, oh, delícia, as que eu deixei. Aí eu fui entender o comer pela beirada, quando eu comecei a comer sopa. Você começa pela parte mais fria. Está entendendo? Deus hoje, Ele quer que eu e você começamos pelas pequenas decisões. Parte mais geladinha. Deus nos preparando para as coisas mais quentes. E as coisas mais quentes, não esquece, constrói homens fortes. Nós já estamos no final da lição e nós precisamos encerrá-la. E sempre que a gente encerra, Aline, eu peço considerações finais. Então, como você, a nossa visita ilustre, certo, você vai fazer a última consideração final dos nossos participantes. Elton, o que você, nessa lição, viu que a lição quer deixar de recado para mim, Jefferson, e para o meu amigão que está me assistindo lá em casa, que está nos assistindo, os nossos alunos da nossa classe? Então, eu vi nessa lição, para mim, que como nunca o tempo está se esgotando. E é tempo de decisão. Escolher por Jesus. Não existe outra opção. Outra opção é terrível. Então, assim, vale a pena nós colocarmos nosso coração aberto para Jesus. Porque a decisão tem que ser agora. Esse negócio de deixar para depois é muito arriscado. A porta da graça pode fechar para mim hoje. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 1 minuto. E que decisão eu tomei? Se eu morrer, a porta da graça para mim já está fechada. Mas a gente vê que a volta de Jesus está muito próxima. Bem perto. Né? Muito próxima. Os sinais são gritantes. E o evangelho está sendo pregado. E ele vai vir logo. E eu acho assim, eu fico vendo Deus... algumas imagens a gente tem humana, né? Deus lá. Ansioso. Eu costumo dizer assim, morrendo de vontade de vir. E falando, ô seu cabeça dura de Jefferson, eu vou te dar mais um prazer, mas vê se arruma. Complicado, né? Aline, o que você quer deixar pra gente, Aline? Decidir não é fácil. Vou repetir, né? A gente falou isso. E essas decisões em que nós estamos tratando aqui são decisões eternas, né? Decisão ao lado de Jesus ou contra Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus está ao nosso lado para nos incentivar, para nos fortalecer nas nossas decisões. Talvez hoje para você, talvez a primeira vez que você vê, ouve falar sobre isso. O primeiro passo que você tem que dar é abrir seu coração para Jesus. Senhor, eu não sabia disso, mas agora eu estou sabendo, eu preciso conhecer um pouco mais, tá? Tem a nossa página, entre em contato conosco, a gente pode ajudar, mas muito mais que nós. Deus é o maior interessado em fazer com que você
queira. E Ele vai ficar muito feliz se você aceitar. Então, aceite, peça para Jesus forças. Ele vai te dar forças para que essa decisão seja sempre ao lado dele. Amém, Aline, amém. Ó, abra sua Bíblia aí, tá? Deuteronômio, fica ali bem no início da Bíblia, certo? Capítulo 30, e eu vou ler um versinho que começa com 15. Deuteronômio, tá? Pega aí. Vou esperar você pegar. Pegou? Então abra lá. Deuteronômio, capítulo 30, certo? Vamos começar pelo 15. Olha o que Deus fala. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Esse é o sonho de Deus. Deus coloca, é o que a lição está dizendo, hoje é o dia, hoje é o tempo da decisão. Deus coloca dois caminhos: vida, morte, bênção ou maldição. Se você guardar os mandamentos de Deus, o que é guardar os mandamentos de Deus? Obedecer à vontade de Deus. Ele diz que você vai prosperar na terra que você possuirá. Qual é a terra que possuirá? A Nova Jerusalém, o céu. Então, que nós possamos ser sábios, escutar o conselho do Elton, o conselho da Aline, sabe? Ir para a palavra de Deus, tomar as pequenas decisões certas, baseadas na palavra de Deus, aqui, ó, no grande livro de Deus. Porque se assim fizermos, quando Jesus voltar, no juízo dele hoje, vai dizer aprovado, passou no teste, e quando Jesus voltar, eu e você estaremos prontos para a salvação. Amém. Que Deus nos abençoe para isso, que você use essa classe nossa para que a gente ore um pelos outros, ore pelo Elton, pela Aline, por mim, o Joel, que sempre está aqui também, por cada um que venha, para que juntos a gente possa um dia morar toda a eternidade com Jesus. Amém. Tá bom? Amém. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque os seus profetas, a sua palavra, nos mostra o fim de tudo. Nós podemos escolher hoje sermos vencedores em Cristo Jesus ou sermos derrotados com Satanás. Nós estamos amadurecendo, estamos, Seu Deus, ficando pronto ou para a colheita ou para o lagar, mas nós queremos ser como os grãos dourados, sermos recolhidos por Ti no dia da colheita final e adentrarmos no celeiro que é o lar celestial, nosso céu. Ó Deus, por favor, dá-nos o Espírito Santo, esteja com cada amigo nosso que está vendo agora ou que vai ver amanhã, depois não importa. Todos os que verem essa lição, que eles possam entender que o Senhor já tem preparado maravilhas para nós escolhermos, ó Deus, então que possamos ser sábios nas escolhas. Amém. É o que nós pedimos no nome e na misericórdia de Cristo Jesus. Amém. 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 Que classe boa, né? Ó, é a segunda. Semana que vem nós vamos estar na terceira e cada vez aprendendo mais sobre as 3 mensagens angélicas do livro de Apocalipse. Não esqueça disso, tá bom? Então até a semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, e não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe.